Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Senhor Deus, te peço que esteja conosco durante o estudo da tua santa palavra e te agradecemos por tudo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é a lição 4, quando a adversidade é a decepção. O texto base dessa lição é Josué, capítulo 9, versículos 3 até o 5. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. O representante de nossa lição de hoje é Josué, homem escolhido por Deus para ser o responsável a liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ele sucedeu a Moisés. Sua história é narrada no livro que leva seu nome, mas em outros textos também encontramos fatos importantes. Em Êxodo 17, versículos 8 até o 16 e 33, versículo 11, encontramos Josué recebendo a função para comandar uma tropa israelita e sendo escolhido por Moisés como seu assistente pessoal. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim, de acordo com Números capítulo 13, versículo 8. Quando o povo do Egito foi liberto, Josué já tinha mais de 40 anos de idade. No momento em que Moisés recebeu a lei, Josué já era seu auxiliar e o acompanhava em seus encontros com o Senhor. Você pode verificar a passagem em Êxodo, capítulo 24, versículo 13, também em capítulo 32, versículo 17, capítulo 33, versículo 11 e em Números, capítulo 21, versículo 28. Tópico 1. Aproveite todas as oportunidades para aprender. Josué pôde aprender muitas coisas com Moisés e com todas as instruções que este recebia de Deus. Presenciar a espera e a fidelidade de Moisés com certeza transformou a vida de Josué e suas atitudes. Moisés foi extremamente usado para desenvolver em Josué um caráter de paciência, mansidão e liderança. Na escolha dos espias para observar a terra de Canaã e todos que lá habitavam, estava Josué e mais 11 homens. Números 13, versículo 8 até o 14. Dentre todos que foram enviados para essa missão, Josué e Calebe foram os únicos que continuaram em defesa da invasão de Canaã. Eles puderam perceber o quanto a cidade era boa. Eles demonstraram confiança na promessa de Deus sobre a terra que haviam de conquistar. Moisés estava atendendo à ordem do próprio Deus. Instituiu Josué como seu substituto. Números 27, versículos 12 a 23. Numa reunião solene, Josué recebeu autoridade perante o povo de Israel. Moisés impôs-lhe as mãos e o ordenou conforme o Senhor havia falado. Josué foi advertido pelo próprio Deus quanto ao ser corajoso e forte, pois precisaria de cada um para continuar conduzindo o povo à terra que havia recebido. Então, o que nós vimos aqui é que nós temos que aproveitar todas as oportunidades para retirar aprendizagens de cada situação. Observar qualidades, de pessoas que estão próximas a nós para que a gente possa se inspirar. E também observar erros, defeitos, para que a gente não caia nessas mesmas ações. Então, observar e retirar de cada situação aprendizagens, na verdade, é uma atitude inteligente, é uma atitude sábia. Então, é isso que nós estamos vendo aqui nesse tópico 1. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 9, diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá
em prudência. Então nós vemos aí, né, a orientação que é dada, né, desde lá, né, da época dos provérbios, né, dado pelo próprio Salomão, né, o homem mais sábio, né, que houve. Então ele deixou isso aqui para gente, olha, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência, ou seja, ele vai ficar cada vez mais prudente, porque ele observa as ações, os passos das outras pessoas e ele não copia os passos errados, né? Ele observa aquela atitude errada e ele evita praticar aquela atitude, ele evita caminhar naquele caminho tortuoso. Então, isso é uma atitude sábia. Tópico 2. Confiar traz segurança e vitória na adversidade. Algo que fica muito claro para Josué é a promessa de que Deus estaria com ele. Ser acompanhado por Deus durante toda a missão lhe daria confiança suficiente para continuar a grande conquista. Você pode ver em Josué capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Mas eu vou ler aqui com vocês só o versículo 9, quando Deus adverte, né, Josué, ele diz o seguinte: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então Josué precisava ter uma fé muito grande no poder de Deus, ele precisava confiar plenamente e ele precisava obedecer. Se ele tivesse essa sequência, né, de ouvir, confiar, ter fé e obedecer, então ele seria vitorioso, ele conseguiria, né, essas conquistas. Então, assim, mesmo sendo um homem tão experiente e vivido um longo tempo de intimidade com Deus, Josué não ficou livre das provações diárias, assim como acontece conosco. Nós somos provados diariamente. O inimigo lança setas para nós diariamente. E é necessário a nós também seguirmos o exemplo de Josué. Temos uma fé plena no Senhor, no poder dele, no poder da sua palavra e confiar que se ele ordenou, se ele falou, irá se cumprir. E a gente ter essa total dependência, porque é só o nosso único Deus, né, o nosso Senhor, é que pode mudar os rumos e os resultados, né, adquiridos com essas provações. Então vamos ver aqui alguns exemplos dessas provações que Josué passou. Primeiro, a travessia do Rio Jordão e enfrentamento do exército cananeu. Você pode ver em Josué capítulo 3, né? Aos olhos humanos era difícil, né, crer que o povo poderia atravessar o Rio Jordão e enfrentar o exército cananeu, que era um exército muito maior, né, em número, né, e até em armamento muito maior do que o povo hebreu. Então, era muita fé, era necessário muita fé, muita confiança no poder da palavra de Deus, né? E aí nós vemos aqui que Josué, né, Deus no caso, né, Deus interrompe as águas do Rio Jordão para que os sacerdotes, né, que carregavam a Arca da Aliança atravessassem, né, na hora que pisassem nas águas, houve um interrompimento das águas, né, do Rio Jordão e o povo pôde passar, né, passou os sacerdotes e em seguida o povo hebreu pôde passar. E assim haver esse enfrentamento do exército cananeu. Uma outra provação foi a tomada, né, de Jericó, com manobras táticas, né, inacreditáveis, né, porque assim Deus ordena, né, que os sacerdotes e o povo marchem ao redor da cidade durante 7 dias. E no 7º dia, quando os sacerdotes tocaram as buzinas e o povo gritou bem alto, as muralhas de Jericó caíram, né? Então, assim, era necessário que todo aquele povo, liderado por Josué, tivesse plena confiança na palavra de Deus. E que Josué, no caso, ele era um líder, né, daquele povo e um líder que foi destinado pelo próprio Deus. Então, ele estava ali, né, cumprindo a ordem de Deus e eles precisavam acreditar naquilo ali, né? Uma outra provação é a conquista da terra dos cananeus e a destruição desses povos, né? Você pode ver em Deuteronômio, capítulo 20, versículos 16 até o 18. E diz assim, olha: mas nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança e que estão situadas dentro dos limites da terra prometida, vocês destruirão
todo ser que respira. Conforme Deus ordenou, conforme ordenou o Senhor, o seu Deus, vocês destruirão completamente os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. A razão desta ordem é impedir que os povos destes lugares levem Israel a praticar as coisas que causam horror a Deus quando adoram a esses deuses. Caindo nessas práticas, vocês estariam pecando gravemente contra o Senhor, o seu Deus. Então aqui era necessário uma plena confiança de que eles iriam entrar ali, conquistar aquela terra, e eles precisavam obedecer piamente, né, a ordem que Deus havia dado, que tinha que destruir esses povos, né? Tudo que respira, todo ser que respira, era para destruir, né? E eles precisavam obedecer porque havia um propósito, eles precisavam entender o propósito. Deus não queria que eles fossem contaminados, né, por práticas de idolatria que esses povos faziam, né? Então, eles estando ali, convivendo diretamente com aquelas pessoas, eles seriam tentados. Então, eles precisavam ter essa confiança. Que Deus estava dando uma ordem tão difícil, né? Eu imagino que deve ser muito difícil você entrar numa terra e matar um monte de gente. Olha quantos povos eu citei aqui durante esse versículo, né? Acredito que essas pessoas devem ter falado, nossa, deve ter sido difícil. Mas eles precisavam ter uma confiança porque havia um propósito ali. Se Deus ordenou, ainda que seja muito difícil a missão, há com certeza um propósito por trás. E essa é a lição que eu quero deixar aqui com vocês. Ainda que difícil, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que está falando e sabe o que está ordenando, porque é para o nosso bem. Ainda que a princípio a gente não consiga entender. Tópico 3. Desviar o olhar de Deus conduz ao erro. As nações que viviam ao redor de Israel deveriam ser destruídas totalmente. Porém, poderia haver uma aliança com o povo que morasse longe, mas de forma alguma com aquele povo ao seu derredor, né? Como eu citei no slide anterior, né? Você pode ver em Deuteronômio, capítulo 20, versículos 10, versículo 11 e versículo 15. Porque era um povo que andava longe de Deus, mas conhecia as promessas vindas dele. Eles tanto conheciam que temiam por suas vidas. Os moradores de Gibeão, com medo do que lhes poderia acontecer por morarem perto, simularam uma caminhada, como se estivessem vindo de muito longe. Mentiram para conseguirem uma aliança com Israel e Josué acreditou. Eles receberam a aliança que tanto queriam, porém, passados 3 dias da aliança, os israelitas descobriram a mentira. Os gibeonitas foram amaldiçoados e passaram a ser escravos, lenhadores e tiradores de água para a comunidade. Você pode ver em Josué, capítulo 9. Josué acabou fazendo aliança com o seu inimigo, achando que estava tomando a melhor decisão. A precipitação o fez errar. Tudo foi tão bem armado que Josué deixou de consultar a Deus e acabou por errar. Precisamos tomar muito cuidado para não sermos enganados e tomarmos uma decisão que não seja aprovada por Deus, né? Assim como aconteceu com Josué, por precipitação ou às vezes por acharmos que podemos confiar apenas no nosso entendimento, não buscar os conselhos de Deus, não orar, não pedir direção de Deus. E aí a gente pode cometer um erro grande, né? Assim como Josué também cometeu. Ao nosso redor, teremos mentirosos, falsificadores, atores, vozes mansas, espertezas e astúcias que tentarão desviar nossa atenção da verdade e do motivo para nossa caminhada se tornar vitoriosa. É necessário tomar cuidado e procurar a direção de Deus a cada passo. Devemos buscar o conselho de Deus, mesmo naquelas coisas que parecem claras e óbvias. Então, buscar aconselhamento nas palavras do Senhor, através de oração,
falar com o pastor, falar com algum líder, né? Alguém que você considera que tenha mais experiência, né, de caminhada, mais conhecimento na palavra de Deus. Isso faz parte. Busca aconselhamento, ore, bote seu joelho no chão e peça a direção de Deus, porque Ele dá. Então, em Jó, capítulo 12, versículo 13, diz assim: Deus é que tem sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Então é bom a gente lembrar a quem pertence a sabedoria, o poder, o conselho e o entendimento. Pertence a Deus. Então, o mais lógico é buscarmos sempre direção e aconselhamento do nosso Senhor. Tópico 4. Armadilhas para nos decepcionar. Quais são as armadilhas no dia de hoje? O que pode nos fazer desviar da presença de Deus? O que chega como amigo, mas na verdade está usando uma couraça para disfarçar um engano e mentiras? Quais as adversidades que enfrentamos todos os dias, né? Fiz vários questionamentos aqui, né? Várias perguntas, e que vão servir de base para a reflexão, né? De quais são essas armadilhas que podem nos causar grandes problemas, tanto presente quanto no futuro, né? Então, vamos lá, 4.1 diz assim, olha, a falta de tempo para Deus. Hoje em dia, muitas pessoas alegam que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus, né? Não tem tempo para ler a sua palavra, para meditar na sua palavra, para orar, né? Que é dessa forma que eu falo com Deus. E a gente precisa, né, priorizar esse tempo para Deus e não deixar como último recurso, como última instância. Mas precisa ser a primeira coisa, o nosso primeiro pensamento. Esse que deveria ser o nosso comportamento, a nossa ação. Quando nós abríssemos os nossos olhos, né, ao acordar, Deus fosse o nosso primeiro pensamento. Isso que seria o correto, né? E não a última instância. Então, em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, é importante ter esse momento com Deus, é importante você conhecer a Deus. Quando eu conheço a Deus, eu leio as Escrituras, eu entendo sobre o meu Senhor, eu conheço cada dia mais o meu Senhor e eu me conheço como criatura também, né? Então, isso é muito importante. 4.2. O celular no lugar da Bíblia, né? Eu estou dizendo aqui o celular porque o celular é um aparelho que hoje nos remete à facilidade de ter acesso a mensagens, às redes sociais, eu navegar na internet, né? Eu saber de notícias em tempo real, eu tenho acesso a jogos, a conteúdos o tempo todo, praticamente instantaneamente, né? Então, muita gente está colocando, gastando muito tempo com o celular ao invés de ler a palavra. E aí, quando eu não leio a palavra, eu deixo de aprender uma série de coisas que é importante para mim mesmo, né? Para eu conhecer o Senhor que eu sirvo, conhecer melhor, eu ter uma intimidade maior com Ele, eu me conhecer como criatura, conhecer e entender as debilidades que eu tenho e a dependência que eu preciso ter do meu Senhor. Então, olha quantas coisas importantes, né? Eu deixo de fazer, né? Quando eu coloco em primeiro lugar o celular e em último a Bíblia. Tem gente que tem uma Bíblia e fica em casa só de enfeite, né? Raramente é usada. Eu não estou dizendo que é proibido ter um aparelho de celular. O que você precisa entender é qual a prioridade que ele vai ter na sua vida, né? Tem muita gente também colocando o celular na frente da família, na frente do cônjuge. Então, você precisa priorizar o que vem primeiro. Não é que você não possa tê-lo, mas você precisa aprender a usá-lo de forma adequada e no tempo adequado. 4.3. A televisão no lugar da oração, né? Muita gente fala que não tem tempo para orar, né? Tem tempo para uma série de coisas, mas não tem tempo para orar. E eu acabei de ler com vocês Mateus, né, 6, né, versículo 6, e a gente vê a importância que tem na oração, né? A oração é o canal, né, que eu falo com Deus. E eu preciso orar para poder falar com Ele, para ter essa intimidade com Ele, né?
e para que eu alimente o meu espírito, né, gente? A gente, normalmente, a gente alimenta o nosso corpo no mínimo 3 vezes ao dia, né? No mínimo, eu tomo um café da manhã, almoço e janto. E muitas das vezes, muitos de nós não tem tempo, fala que não tem tempo para alimentar o espírito uma vez por dia. Então, como que esse espírito vai estar fortalecido? Como que você vai ter essa intimidade com o Senhor se você não fala com Ele? Você não consegue ter um relacionamento de amizade, um relacionamento próximo com alguém que não quer falar com você. Como é que Deus vai se aproximar de você? Ele tenta o tempo todo se aproximar, mas se você não o procura, fica difícil, né? Então, a oração é importantíssima em todos esses quesitos que eu acabei de mencionar aqui. 4.4 métodos ilícitos para a conquista de um emprego, né, ou de dinheiro, né? A gente precisa estar atento, né, e não cair, né, em ações errôneas, né, e que a gente pode vir a perder até a nossa salvação por causa disso, né? De estar envolvido em coisas ilícitas. Deus não se agrada disso, né? Empregos que não nos convêm, por exemplo, maneiras erradas de querer poupar dinheiro, como por exemplo, eu vou gastar, não estou podendo pagar a conta de luz, então vou lá e faço um gasto. Isso é uma maneira ilícita, gente. Você está poupando dinheiro, mas é ilícito. Se você consumiu, é uma empresa que fornece, você consumiu, você precisa pagar, né? Se tem taxas que você precisa pagar, você precisa acertar isso. Então a gente precisa estar atento, né, para não cair nessas ciladas, né, e que o inimigo coloca aí como se não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, pode fazer que isso aí Deus vai te perdoar. Mas não é bem assim, a gente precisa dar exemplo, né, ser exemplo. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 4, ele diz assim: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Então, o que adianta ter tanta riqueza no dia da ira divina, né? É melhor você não ter riqueza, até porque isso tudo vai ficar, é tudo transitório, é tudo passageiro, mas você ter a sua retidão quando você for prestar contas, né, com o Senhor, que todos nós vamos prestar contas, né, e nos livrarmos da morte eterna. Então, é preciso sim estar atento a essas situações. 4.5 a falta de compromisso com o bem mais precioso que Deus nos deu, a família. Lá em cima nós falamos sobre celular, né? O quanto, né, de importância que as pessoas têm dado ao celular. E muitas pessoas têm colocado o celular na frente da família também, né? Outros botam trabalho, enfim, colocam inúmeras coisas na frente da família, né? A gente precisa estar atento, porque na escala das prioridades, a família tem ficado por último. E não é isso que Deus quer, né? Família foi uma instituição criada por Deus. É muito importante, né? E a gente não pode ficar deixando por último, né? Em última instância. Em Provérbios, né, 11, versículo 29, diz assim: quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Então, vamos estar atento, né, para não causar problemas à nossa família. Quando eu não dou atenção para minha família, surgem inúmeros problemas, né? E Provérbios aqui, né, já vem Salomão deixando, né, esses conselhos, né? Quem causa problema à sua família herdará somente vento, né? Muito vento ali reunido dá a impressão de tempestade, né? Ventos fortes, tempestades, é problema, né? É isso que está querendo dizer aqui, tá? Então só vai colher problemas. 4.6 a substituição da comunhão na congregação, né? Muitos não querem estar congregando, né? Estar juntos, né? E aí acham que podem ser, tipo assim, Cristo em casa, né? Já ouvi esse termo, né? Cristo em casa. Cristo em casa, Cristo é a cabeça, né? Cristo é a cabeça, o corpo são todos os cristãos que têm a fé em Jesus Cristo como Salvador. Então, você não pode estar sozinho, você tem que estar reunido, porque você vai fazer parte do corpo de Cristo. Você não pode estar sozinho. Então, você não pode substituir essa comunhão
na congregação. Em Hebreus 10, versículo 25, parte A, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, né? Então, em Hebreus, né, o apóstolo Paulo já está lá orientando: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. 4.7. As orientações do mundo em detrimento às orientações dos líderes de Deus. Gente, muitas pessoas, né, pegam e seguem orientações alheias e não dão ouvido às orientações aos líderes de Deus. No caso, são os pastores, né, o pastor da sua igreja, a liderança da sua igreja. Esteja atento às orientações, né, ouça os conselhos. É claro, exceto exceções em que, se na sua igreja o pastor ou algum líder está falando contra a palavra de Deus, não está de acordo, aí não, aí é outra situação. Porque você precisa ver se ele está falando tudo coerente com o que está na palavra, tanto o pastor, quanto o diácono, quanto os líderes que estão ali. Se eles estão falando de acordo com a palavra, na verdade, é a palavra de Deus que está sendo falada através da boca deles. Então, a gente não pode desobedecer a palavra que vem de Deus, certo? Então, a gente precisa estar atento a isso aí, tá bom? Então, obedeça aos seus líderes, né? Em Hebreus 13, versículo 17, diz assim: obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, é mais uma orientação, né, de obediência, até mesmo para que não venha a ser um peso para eles, eles falarem, darem a orientação e vocês não, né, não seguirem. E a gente não segue a orientação do pastor ou dos seus líderes, e aí fica aquela coisa triste, né, porque está falando segundo a palavra de Deus e não é ouvido, né, é triste também, né. 4.8, né. Falta de paciência para esperar o tempo de Deus. Isso é algo que acomete muitas pessoas, né? A pessoa não tem paciência para esperar o tempo de Deus. Só que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. E Deus age de acordo com a vontade dele, é quando ele quer e como ele quer. Não é como eu quero, né? É a minha vontade e no meu tempo. Eu preciso ter essa paciência. Né? Então, isso é de fundamental importância. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Veja aqui que ele fala que para tudo há uma ocasião, ou seja, há um lugar, um momento e um tempo. Né? E que tudo há um porquê. A questão do propósito aqui é um porquê. Então, eu preciso saber esperar com paciência. 4.9. Confiança exagerada em nós mesmos. Nós não devemos ter, né, essa confiança exagerada de achar eu sou o cara. Sabe aquela expressão eu sou o cara? Nós não devemos ter esse comportamento e esse pensamento. Nós precisamos confiar e depender de Deus. Porque se eu tenho alguma capacidade, né? Eu tenho alguma capacidade de exercer alguma tarefa, de enfrentar um problema, não veio de mim, vem de Deus. É Ele que me dá esse fortalecimento, é Ele que nos dá esse fortalecimento, a orientação, a perseverança, né? A capacidade, tudo provém dele, tá? Em Provérbios 16, versículo 3, diz assim: entrega tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. Então, eu devo confiar em Deus, entregar as minhas obras e os meus planos ao meu Senhor, né? Que assim será bem-sucedido. Gente, a lição ficou um pouquinho grande hoje, mas eu achei por bem falar todos esses tópicos com vocês. Essa foi a nossa lição de hoje. Permaneçam em Cristo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!